Olá, você está assistindo Viva com Propósitos e é hora do nosso quadro Sala VIP. E toda semana trazemos aqui para abençoar a sua vida um convidado VIP, alguém especial de Deus para falar ao seu coração. E hoje temos um querido amigo, convidado, um pastor que tem falado ao nosso país. Obrigado, pastor Jaime Soares, por estar conosco. O agradecimento é nosso, é uma honra, é uma alegria muito grande ter o privilégio de ocupar esse espaço e falar de coisas boas, falar de Jesus. Exatamente. Pastor Jaime Soares está em São José dos Campos fazendo uma conferência na Primeira Igreja Batista e, aproveitando a oportunidade, ele está nos dando essa palhinha aqui no Sala VIP do Viva com Propósitos dessa semana. Pastor Jaime Soares é o pastor titular da Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, na cidade do Rio de Janeiro. É casado, tem 3 filhos, tem um neto, já tem um outro a caminho. Graças a Deus. Ele está pastoreando esta igreja como pastor titular desde 1997. Um ministério grande, uma das maiores igrejas evangélicas da cidade maravilhosa. Ele também é advogado, conferencista, preletor nacional e internacional. Pastor, o senhor falou exatamente o ponto. Vamos começar do lugar certo, falar de Jesus. Tem muitas pessoas nos assistindo, o nosso país é um país religioso. Gostaria que o senhor falasse para a gente o que é Jesus, o que ele representa na sua vida diária. Jesus é o Verbo encarnado, é Deus entre nós, é o Emanuel, é o Deus conosco. Isso num contexto teológico. E num contexto mais humano, Jesus, eu diria que ele é a nossa coluna vertebral. Jesus é a nossa espinha, Jesus é o nosso ponto de equilíbrio. Jesus é o nosso norte, é a quilha da nossa embarcação. Acho que se tirar Jesus, há um desmoronamento. Se tirar Jesus, por mais que se tente, não se consegue manter em pé. Jesus é aquilo que nos dá o sentido de caminhar e de andar, e de realizar e de viver. Jesus é isso. Pastor, fala um pouquinho hoje, a família tão importante e também tão massacrada pelos dias que vivemos. Fala um pouquinho o seu ministério e a sua família, o que tem a ver uma coisa com a outra? É tudo. É a razão, é o sentido. Eu louvo a Deus por Deus ter me concedido esta dádiva. A minha esposa é uma pessoa muito usada por Deus. Recebeu de Deus uma liderança muito forte na ministração, no ensino, no aconselhamento. E os filhos também bastante envolvidos, completamente envolvidos. Você já tem filhos pastores? Você tem 3? Eu tenho 3 filhos pastores, eu tenho um que está no ministério, que estudou fora, no Class for the Nation, tem uma formação ministerial, é um músico, é um levita, é o ministro de louvor da igreja, e tenho 2 meninas casadas e que também são completamente comprometidas com a causa de Deus. Então não dá para desassociar. A vida familiar, ela está no ministério, né? Não dá. Coisa linda. Deus abençoe, pastor, sua linda família. Pastor, o senhor é um homem que tem viajado pelo Brasil inteiro. O que é ser pastor hoje, nos dias de hoje? Você dizer, eu sou um pastor evangélico, um ministro do evangelho. E como é que vai essa relação também com o Brasil de hoje? Eu diria que essa pergunta é muito pesada, é um desafio. É um desafio porque caminhamos para um momento final, um momento apocalíptico, e nesse momento final torna-se cada vez mais, eu diria que mais complexa essa tarefa de ser pastor, em vista de tantos fatos que desabonam, de tantos fatos que entristecem. E em alguns momentos o coração é dilacerado quando se anuncia que é um pastor. Estamos vivendo um momento muito difícil, eu diria. Mas há também, na sua avaliação, um pouco de preconceito? Um pouco de preconceito, sim, mas também há talvez um pouco também de uma motivação que se fornece do nosso lado para que esse preconceito surja. Ora é um radicalismo muito extremado, ora é um posicionamento que se mistura muito com o altar, com o santo e o profano, e isso acaba num consenso da sociedade
acaba levantando um pouco de suspeição. Certo. E como que vai a igreja evangélica brasileira? A igreja evangélica brasileira, ela vai escalando essa montanha para se consolidar como um equilíbrio, como um farol. E nessa escalada, ela também, em muitos momentos, em muitas situações, ela carece de um realinhamento, ela carece de... Eu gosto muito de uma palavra que Deus diz para Moisés, quando Deus vai tratar do modelo, e diz, olha, faze tudo conforme o modelo. Eu penso que esse padrão de Deus, esse modelo de Deus, ele deveria estar sobre nossas mesas, nossos gabinetes o tempo todo. Essa planta, esse gabarito, como numa oficina mecânica, estamos aqui numa cidade de alta tecnologia, uma ferramenta chamada paquímetro, que ela examina a espessura, o detalhe da peça. Eu penso que Deus propõe isso para nós líderes, um paquímetro, para que a cada instante, minuto a minuto, nós tenhamos esse paquímetro de Deus, para ver se nós não estamos fugindo milimetricamente desse padrão de Deus. Certo. Para se manter fiel a esse modelo. Então a igreja passa um momento também de provação. Um momento de provação muito grande, muito grande. Certo. E eu acredito, pastor, que nós estamos vivendo dias que também a igreja vai começar a abrigar, as igrejas saudáveis, refugiados da fé. Porque parece que também no meio de... Porque a gente sabe, na história da igreja cristã, a igreja cristã tem tido suas enfermidades. Aí veio a reforma, depois veio os avivamentos, mas parece que estamos precisando de uma nova reforma, né? Eu creio que sim. Eu creio que precisamos de, se fosse possível, isso aí é um sonho, né? É algo que não tem como. Mas se fosse possível nós termos novamente um novo Paulo, né? Exortando a igreja num contexto muito severo, muito duro, como fez a carta de Corinto, né? Uma igreja muito rica no seu aspecto carisma, no seu aspecto do Pentecoste, na diversidade de dons, mas ao mesmo tempo muito pobre no aspecto dos valores mais exatos do modelo de Deus. Estamos conversando aqui com o pastor Jaime Soares, Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, no Rio de Janeiro.